Olá, nação empreendedora, sejam todos bem-vindos para mais um Business News, que hoje está repleto de atrações. Você sabe, né, com aquela dica ao empreendedor, no Se Liga Empreendedor, e nós vamos ter hoje o Papo Empreendedor e você não pode perder, Mas vamos começar com aquela gestão do conhecimento. Se ligue na dica de hoje para melhorar o seu negócio. Vamos lá? Se liga, empreendedor! A precificação é onde a empresa vai atribuir valor ao seu produto. E ela é essencial porque ela define fatores importantes, como, por exemplo, a margem e giro. Então, existem empresas que ganham na margem e existem empresas que ganham no giro. E a precificação é a estratégia fundamental para você girar mais e efetivamente você garantir uma margem efetiva do teu negócio. Então, é muito importante a precificação como fator estratégico de uma empresa. Uma empresa que quer crescer, ela precisa vender mais. E um dos pontos de vender mais é o atrativo do preço. Lembre-se de duas coisas. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Então, quem está fazendo a aquisição, alguns procuram preço e outros procuram valor. E as estratégias de precificações, elas estão também voltadas para isso, para entender como pensa o teu cliente daquele determinado produto. Olha, os principais fatores que influenciam a definição de preço ou serviço são vários. A gente pode começar, o principal dele que eu considero que é o custo. Ou seja, é necessário você mensurar o custo de forma adequada, porque é a partir do custo que você vai poder entender quanto vai ser a sua margem de lucro. Mas também não é simplesmente avaliar o custo. Quando eu falo custo, é o custo de chegada, são os tributos que efetivamente você vai pagar por vender aquele determinado produto, que são os impostos sobre consumo. Como também entender outros custos variáveis que vão estar lá na precificação, como, por exemplo, comissões. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Contudo, não é apenas o custo da operação, mas também entender o teu mercado, e também entender se seu negócio ele ganha na margem ou ganha no giro. Por quê? Quando eu atribuo uma margem maior do que efetivamente aquele segmento de mercado, eu vou ficar com preços sobreavaliados e automaticamente vai diminuir a minha venda. E eu não vou vender o necessário para cobrir o meu custo fixo. Então, eu tenho que olhar para o custo, mas também eu tenho que olhar para o mercado. Eu tenho que entender que meu negócio, primeiro, ele ganha no giro ou ganha na margem? Qual é a margem desse segmento especificamente? Por exemplo, tem negócio que você ganha no giro, como, por exemplo, posto de combustível, que a margem é muito baixa. Supermercado, que a margem é muito baixa e você precisa ganhar no giro e não na margem. Mas existem outros segmentos que a gente tem que ganhar na margem. Por quê? Porque a gente fala nas finanças que ele tem um ciclo financeiro positivo. E essa margem é necessário ela ser mensurada ao ponto de efetivamente cobrir de forma regular o baixo giro dessa mercadoria. Quando você precifica um produto muito acima do valor ideal, você pode ficar com fama de careiro e automaticamente você perder venda, né? E para que você recupere essa imagem no mercado, pode demorar muito e a empresa não pode aguentar e você vir a falir. Mas também existe um outro processo, que é o processo inverso, ou seja, quando você precifica bem abaixo do mercado. Se ele for feito de forma estratégica, ou seja, você quer fazer uma técnica de penetração, você vai lá e começa a vender muito abaixo do mercado para fazer market share. O que é o market share? Na verdade, é atrair cliente, ocupar uma boa fatia de mercado. Você faz isso de forma estratégica, mas para a empresa fazer isso de forma estratégica, ela precisa ter dinheiro para bancar esse capital de giro, para bancar esse prejuízo no capital de giro. Agora, se você às vezes vai fazer de forma intuitiva apenas, sem mensurar seus custos, efetivamente, e pratica um preço e não tem estrategicamente o capital de giro para cobrir todos esses prejuízos nesse período, e você vai no achismo, ou seja, pode ser quem sabe, você pode cometer erros, por exemplo, de um fazendeiro que chegou para registrar o filho dele e mandou botar o filho lá no cartório, o registro é batata. E o cara do cartório, como é que você vai botar o nome do seu filho é batata, meu amigo? Se o seu filho ele vai ser ridicularizado, ele vai ser bulinado na escola, pense muito bem nisso. E o cara ficou pé da vida e disse,
Meu amigo, bota o nome do meu filho é batata, eu não sei porque você está implicando comigo. Se o meu vizinho que planta milho botou o nome do filho dele é milho, eu que planto batata não posso botar o nome do meu filho é batata. Muito cuidado na precificação aonde você faz no achismo. Você só consegue administrar o que você mensura. Analisar a concorrência é fundamental, porque é nela que você define o seu posicionamento de mercado. Não adianta você estar fora da concorrência. Se a concorrência está fazendo, se é uma prática de mercado, ninguém está fazendo aquilo ali de forma involuntária, ou todo mundo está quebrando para ir no efeito manada. Não, se eles estão fazendo dessa forma, estão fazendo de forma estratégica. E por que você está fazendo diferente? Se você fizer diferente, automaticamente você não vai vender. Se você automaticamente não vender, você vai gerar prejuízos irrecuperáveis. Bom, nesse sentido, olha para a concorrência. Por que a concorrência está praticando aquele preço? O que é que ela está fazendo de forma estratégica para praticar aquele preço que você não consegue? Você tem que olhar para duas coisas. Primeiro, sua estrutura de custo. Sua estrutura de custo é do tamanho dela? O que quer dizer isso, Fábio? Por exemplo, você criou uma empresa, criou uma Ferrari, mas está andando a 30 km. Então, o que adiantou investir numa Ferrari que tem um custo fixo muito alto, mas você só consegue andar a 30 km? Era melhor ter investido num Fusquinha, ou seja, num investimento menor para poder andar aqueles 30 km. E ocorre muito isso. As empresas não estruturam o seu custo fixo, a sua estrutura, né? E quanto maior a estrutura de uma empresa, maior o custo fixo. E eu fico sem conseguir concorrer com o meu concorrente. Por quê? Porque a estrutura de custo dele é diferente da minha. Então você tem que observar primeiro o custo, ou seja, será que a minha estrutura de custo está de acordo com a do meu... Eu fiz uma prática de custo, eu fiz um desenho aqui da minha estrutura equivalente ao meu concorrente, ou seja, talvez meu concorrente, o local é alugado, que é mais interessante tributariamente, mas o meu não, o meu não é alugado, eu fiz um investimento efetivamente naquele, e digamos assim, um concorrente ele fez um investimento verticalizado, ou seja, vai reduzir custo de manutenção. O meu já foi de forma horizontal, então eu vou ter mais custos para a manutenção daquele ambiente. Então a gente precisa olhar para o custo, mas também precisa olhar para as estratégias de venda, porque a gente não pode ficar engessado. Tem várias as estratégias de vendas que ela consiste, por exemplo, em técnicas de penetração no mercado, ousadas. E é o que a gente chama normalmente de supermercado, produtos notáveis e produtos não notáveis. Quem vai para um supermercado, o que é que atrai a pessoa ir para o supermercado? Quais são os produtos? A carne atrai? Atrai. Então baixa a carne, mas quem leva a carne vai levar a cervejinha para o churrasco? Aumenta a cerveja. Então, ou seja, você pode pegar um produto notável, abaixar o preço dele, nem ganhar nada efetivamente, ou até mesmo ter prejuízo, mas você aumenta a margem dos produtos não notáveis. Isso é uma estratégia que é muito utilizada no varejo e que é fundamental para que você se posicione. Então, analisar o preço da concorrência é fundamental, mas analise o preço da concorrência. Mas não é só olhar para o preço da concorrência, olha para dentro de si. Será que, para olhar para dentro, para ver se você efetivamente está com uma estrutura adequada? Será que você realmente está com as melhores práticas? As práticas mais eficientes? Como é que estão seus processos? Seus processos geram retrabalho, geram mais pessoas, teu custo é maior do que o teu colega. Então, automaticamente, olha, vê o que é que o mercado está fazendo de melhor e vai fazer o benchmark também. Bem como também faz a tua inovação, tu cria, ou seja, verifica dentro dos teus processos o que você pode encurtar através de inteligência artificial e de outros mecanismos hoje que pode reduzir muito o teu custo para que você gere mais benefício possível. Que tu garanta a margem de retorno do teu negócio, mas também está lá competitivo com um preço bem focado no mercado. Existem diferenças entre aquela precificação que é baseada no custo, no valor percebido pelo cliente e na concorrência. O valor de custo é porque eu tenho que entender meu custo, ou seja, eu tenho que identificar todos os meus custos na operação e atribuir uma margem. Bem, se os meus custos estão de acordo com o mercado, com as boas práticas, tudo bem. Mas se meu custo estiver elevado, a minha estrutura desenhada de custo estiver elevado, eu vou ter que repensar essa nova estrutura para que aplique a minha margem, que é a margem do negócio, mas que o meu preço seja concorrente do mercado. Ok? Valor percebido é a questão da relação custo-benefício do cliente. É aquela questão de não vender preço, mas sim vender valor. Então, ou seja, o valor percebido é quando o cliente ele percebe valor àquele determinado negócio. Ele percebe o benefício, então ele está sempre disposto a pagar aquele valor independentemente de margem.
Independente de não ser a margem que nós queríamos praticar, de ser uma margem até maior, mas é pela percepção do cliente, do valor do produto. E na concorrência é baseado em mercado. Eu estou de acordo com o que a concorrência está fazendo. Vou fazer a inversão da minha precificação. Minha precificação é o preço de mercado, então automaticamente o que eu vou ter que ajustar aqui é meu custo. Vou ter que ajustar, seja custo variável, seja o meu custo fixo. Seja o custo variável, por exemplo, a prática de comissão que eu estou fazendo, talvez seja acima do mercado. A divisão que eu estou fazendo de venda, dividido em mais vezes, seja acima do mercado e está me dando um custo financeiro acima do mercado. Então, tudo isso eu tenho que avaliar. Primeiro, qual é o preço da concorrência, e aqui eu faço de trás para frente. Se minha margem é 20%, então eu tenho que enquadrar o restante, todo o meu custo. E aí a empresa tem que olhar para dentro de si, se movimentar e ser muito mais estratégica. Eu espero que vocês tenham gostado e prestado bem atenção nessa dica que é fundamental. Isso vai mexer bastante com o mercado e eu tenho certeza que vocês precisam estar atentos para isso. Mas agora, como a gente está falando de negócio, nós temos que faturar, né? Então vamos dar um intervalozinho, chamar o comercial, mas já já a gente está de volta com o Papo Empreendedor. Com ele, Augusto Neto vai estar aqui contando a sua história, falando sobre os seus negócios e dando dicas importantes para você, empreendedor, cada vez mais prosperar. Já já a gente volta. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 998845678. Eu vejo um grande futuro e um relacionamento sério. Vai te dar trabalho, viu? Você terá muitas opções, mas uma vai te apaixonar. Com foco nela, virão dias de dedicação até realizar sua maior conquista. Que foi? Tá duvidando? Eu tava imaginando. Buscando um relacionamento sério com o mercado de trabalho? Quem faz técnico no Senai Paraíba faz acontecer. Matricule-se já. Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do Centro Histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sabe o que dá orgulho? É ver nossas crianças sonhando mais alto.
É saber que talentos da rede municipal estão brilhando no Bolshoi. É garantir o amanhã com a poupança futuro. É abrir portas para que cada vez mais jovens cheguem à universidade. Porque cada conquista de João Pessoa também é motivo de orgulho para todos nós. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba. Sabe o que dá orgulho? É ter o sistema de monitoramento de câmeras com inteligência artificial mais moderno do Brasil. É garantir que nossos alunos estudem com segurança para que possam construir o próprio futuro. É ver a Guarda Civil Metropolitana valorizada, equipada e pronta para cuidar da nossa gente. Porque segurança é qualidade de vida. E disso a gente tem orgulho. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e vamos começar com um papo empreendedor, né? E com ele, Augusto Neto, médico, empresário, Augusto, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, falando sobre toda a sua trajetória. E a gente fica logo assim, digamos assim, muito ansioso para saber a história do empreendedor. Porque cada empreendedor tem a sua história de superação, tem a sua história, digamos assim, da sua fé em detrimento daquele negócio que você queria colocar. E aí eu começo fazendo essa primeira pergunta. Quando foi que você teve o primeiro contato com o empreendedorismo? Quando foi que o empreendedorismo te chamou a atenção? Olá, Fábio, é um prazer estar aqui no seu programa, falando para os empreendedores, tentando aí somar de alguma forma com a nossa experiência. E o empreendedorismo, para mim, ele começou desde a minha infância. Eu via o meu avô materno, ele tinha uma rede de farmácias conhecida aqui na cidade, que era a Farmácia Padre Zé, e desde pequeno ele me levava ali para dentro daquele negócio, eu ficava vendo as vendas ali no balcão, e desde pequeno, desde criança, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser empresário, que era o que eu queria fazer da minha vida. Então, foi desde criança, desde pequeno mesmo. Já teve esse contato com o empreendedorismo? Ou seja, você já gostava daquela situação, daquela questão da comercialização? Exatamente, exatamente. Eu andava muito com ele, andava nas farmácias, vinha aqui no centro da cidade, chegou até farmácia também em shopping aqui da cidade, e eu andava e eu achava muito interessante aquela profissão que era ser empresário, ser empreendedor, e eu desde pequeno tinha aquela vontade de ter o meu próprio negócio. Me diga uma coisa, e quando foi assim que você se teve assim, aquele contato, que ali você viu, era do seu avô, você estava vendo, observando um lado empreendedor dele, ou seja, o negócio dele, e você já de certa forma ali, aquilo já chamou sua atenção. Mas quando é que você teve alguma experiência de organizar realmente um negócio, a primeira experiência, a primeira? Desde o tempo, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu gosto muito de medicina, mas eu sempre buscava o empreendedorismo. E durante a faculdade mesmo, eu comecei a fazer aqueles eventos de faculdade, calorada, e chegava a faturar com isso. E depois desses eventos de faculdade, passei a fazer eventos também fora ali do meio acadêmico, cheguei a fazer eventos com diversos artistas aí, mas não era realmente a área que eu queria empreender. Ah, legal. Então você chegou foi para essa linha de empreendimento ali, tomou, digamos assim, a primeira experiência. Exatamente. Aí daí partiu. E aí foi lucrativo essa sua primeira experiência? Foi lucrativo e mais do que isso foi de muito aprendizado, porque às vezes você vê o lucro ali e não sabe gerir tanto aquilo com a cabeça que eu tenho hoje, que eu tenho atualmente. E também foi importante para saber que nem sempre é o lucro. Às vezes eu fiz um evento, ganhei um bom dinheiro e depois no outro cheguei a perder. No geral, ganhei, mas
que você precisa saber sempre a trabalhar então, com as perdas. Foi uma experiência bem interessante. Foi, você foi. pôde trazer essa experiência para outros negócios. Sim, Mas sim, antes sim. de você, digamos assim, entrar e começar a empreender de direito, não é? Sim. Como hoje é o grupo ANT, né? Tanto com empresas no segmento médico, como empresa na construção civil, que você vai falar um pouquinho para a gente depois. Mas assim, como foi que você começou depois da faculdade? O que foi que você começou a fazer? Foi logo para a área da medicina e tal? Depois da faculdade, atuei em alguns órgãos públicos aqui, como na regulação daqui da cidade de João Pessoa, fui secretário em Bahia, fui diretor de UPA também durante um bom tempo, e depois aí comecei efetivamente, terminei a minha pós-graduação em radiologia e diagnóstico por imagem, e aí eu comprei uma máquina de ultrassom daquelas portátil e coloquei no carro e saía de João Pessoa, por exemplo, para Natal, uma rota, outra rota em direção a Recife, parando naquelas clínicas populares e fazendo ali, prestando ali o serviço de ultrassonografia naquelas clínicas populares, por onde ia passando. Então saía bem cedinho, chegava de noite. Era algo realmente desgastante, digamos assim. Caramba. Era algo que eu sabia assim que eu iria fazer aquilo durante um certo período para conseguir o recurso de realmente empreender, de botar o negócio. Né? Exatamente. E aí, meu amigo, como é que foi a sua primeira experiência? Qual foi a sua primeira empresa, efetivamente, que você colocou e foi sucesso? Tá, a gente começou, a minha primeira empresa foi a Lagoa Saúde e Medicina do Trabalho, que depois começou com Medicina do Trabalho, aí através dela eu atendo grandes, já comecei atendendo assim grandes empresas aqui, não só da cidade como também do estado, e de lá a gente chegou na Policlínica Alfa, que foi uma empresa também que eu tive um crescimento grande inicialmente. A gente tinha uma proposta ali bem estabelecida de trazer atendimento médico a preço popular. Não que não já existisse isso, já existia. Eu acho que no empreendedorismo a gente tem que pegar as ideias que já existem e dar o nosso toque ali, melhorar. Fazer o benchmark, né? Melhorar o que é bom, aperfeiçoar o que é bom. Exatamente. Então, a gente iniciou ali com a Policlínica se expandiu na cidade. Da Policlínica, eu também passei a prestar serviços também no setor público, a gente foi crescendo. Então a empresa trabalhava para o privado e trabalhava para o público também. E também com o público, fornecendo serviços médicos para cidades. Eu sempre fui bem relacionado como médico e aí fui ao longo do tempo comprando máquinas de ultrassom. Investimento, teve que investir, é muito caro dessas. Exatamente. Essas máquinas são muito caras. Exatamente. E a empresa foi crescendo, foi tendo cada vez mais máquinas. Hoje em dia a gente conta até com máquina de ressonância magnética e tomografia computadorizada através da Alfa Diagnóstico, que é uma empresa que a gente está levando até para outros estados. A gente está abrindo agora uma sede em Recife, ali na Ilha do Leite, próximo ao Hospital da Unimed, quase que vizinho, e também em Natal, no Rio Grande do Norte, nessa parte de diagnóstico por imagem. Me diga uma coisa, teve algum momento, algum episódio que fez você refletir de querer desistir de ser empreendedor? Eu acho que nunca eu quis desistir, porque desde criança eu sabia que era aquilo que eu gostava de fazer, o que eu realmente sabia fazer. Mas já surgiu muitas vezes momentos difíceis que você pensei, sei lá, em mudar de ramo, será que eu estou no ramo certo? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Mas não de desistir em si do empreendedorismo. E o que fez você permanecer? O que me fez permanecer foi ter um objetivo traçado, saber de onde eu vim e aonde eu queria chegar, eu gostaria de chegar. E acho que a gente não chegou ainda onde podemos chegar, onde almejamos. Eu acho que o crescimento e a ambição no bom sentido tem que ser algo realmente
que o empresário tenha sempre. Trabalhar com a área pública não é fácil. Não. Né? Até porque você trabalhava com várias prefeituras. Né? Sim. Então, assim, a gente, é comum, que eu vou falar aqui, é algo comum, né? Que você possa ter, em algum momento, ter tido uma dificuldade financeira por aqueles velhos calotes. Sim, você passou por isso? Sim. Você passou por isso? Passei diversas vezes. E no começo, quando a gente era menor, isso você sentia bem mais, né? Chegava às vezes, até na ultrassom mesmo, eu cheguei a fazer ultrassom nas prefeituras com a máquina portátil, e teve algumas que eu não recebi até hoje, em que chegou vezes, Fábio, de eu ir cobrar lá na prefeitura aquele valor que tinha para receber, e o pessoal da administração dizer, doutor, esse valor já está na caixa. Eu, caixa econômica? Que caixa? Eu perguntei isso, caixa econômica? Ele, não, esse aí na caixa das almas, o senhor não recebe mais não. Essa foi boa. Então, teve já diversas experiências. Com certeza teve muitas empresas aí que realmente depositaram isso na caixa das almas. Eu acho que o pessoal que está assistindo aí, trabalha com a área pública, né? O pessoal com certeza está sabendo o que a gente está falando aqui, já teve essa experiência, infelizmente, né? Mas a gente espera que cada vez mais digamos assim, o profissionalismo dos gestores públicos também, né? E agora que eu falei em profissionalismo, porque assim, eu pelo menos tenho conceitos distintos do que seria o empreendedor e o empresário, tá? Sim. Então, me diga uma coisa, você se considera mais empreendedor ou mais empresário? Eu me considero, Fábio, muito mais empreendedor do que empresário. Eu hoje em dia tenho uma boa equipe que realmente cuida de alguns setores da empresa, que cuida cada setor. A gente tem hoje em dia setor de medicina do trabalho, setor de policlínica, setor de diagnóstico, setor público e assim por diante. E eu tenho em cada braço da empresa, eu tenho uma pessoa que realmente cuida da operacional daquela operação específica. Daquela operação específica. Eu acho que eu sou muito mais de ter a ideia de criar o produto. Entendi. E estar controlando ali, dando uma opinião. Esses gestores chegam até mim e perguntam, doutor, como é que eu faço com relação a isso? E eu dou aquele caminho para ser resolvido o problema. E não fico efetivamente com a mão na massa de eu ir lá resolver. Quando a gente fala empresário, é porque a gente tem o sentido mais de um empresário profissionalizado, ou seja, vários conhecimentos que ele deveria ter para gerir uma empresa. Sim. Mas eu, como investidor, eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa estar na nossa empresa. Às vezes eu não preciso ser o CEO da empresa, mas eu posso estar lá na empresa, num local onde eu gero mais caixa para ela. Sim, então, sem quantas dúvida. vezes eu já vi, dando consultoria, que o cara estava lá como CEO administrativo da empresa, só que ele não tinha nenhuma aptidão para aquela vaga. Mas ele é o cara do comercial. Então, se ele estivesse no comercial, ele gerava muita caixa para a empresa dele. Por exemplo, na minha, eu não sou o cara, eu não sou o CEO lá administrativo da minha empresa. Eu sou o cara da consultoria, porque é onde eu gero mais caixa para a minha empresa. Sim. E às vezes essa crença que os empresários têm, que tem que ser o presidente, tem que ser o CEO, tem que... Nada, a gente tem que ter a humildade de saber o seguinte, onde é que eu gero mais caixa? Porque talvez se eu ficar como CEO, eu vou ter que ver tanta coisa que talvez eu não bote essa empresa de certa forma para frente como eu poderia, porque eu não vou conseguir alguém com a minha mesma habilidade para o setor comercial, para o setor de consultoria. Então isso pode, em vez de gerar valor para a empresa, destruir valor para a empresa. Sem dúvida, eu acho que a gente tem que realmente saber aonde a gente pode contribuir mais com a nossa empresa. Então, seja no cargo de CEO ou fazendo alguma área estratégica dentro da empresa, eu acho que a gente tem que ter muito essa visão onde a gente vai poder colaborar mais com o nosso time. É isso aí. E às vezes alguns gestores, alguns empreendedores têm essa crença limitante e amarra o negócio dele. Cara, vai para o lado aonde você é melhor ali dentro da empresa. Sim. Se tu é o cara da área comercial, vai para a área comercial. Se tu é o cara da área administrativa, vai para a área administrativa. Se tu é o cara do marketing, vai para a área do marketing, meu amigo. Com certeza. Então, a gente tem muito essa... Mas a gente percebe essa crença. Uma certa vaidade, né? Uma certa formação de vaidade, mas eu pelo menos, não quero saber de vaidade. Eu quero saber de lucratividade, de rentabilidade.
Então, eu sabendo que eu não estando ali na condição de CEO, mas sendo o cara do área comercial, no meu caso, da área da consultoria, claro que eu vou gerar mais. Sim, Por que eu também estou perguntando isso? Sabe por quê? Porque traçando o perfil da área de médicos, o que é que acontece muito que a gente observa? É muito difícil a gente encontrar um médico, um empreendedor médico. Na verdade, o que é que ele abre? Ele abre uma clínica onde ele vai operacionalizar, onde é ele que vai operacionalizar. É o cara, digamos, se for do diagnóstico, é o cara que está na máquina fazendo o diagnóstico. E isso é muito comum. Então, entenda, ele está na operação. Ele, da operação, você acha que ele vai dar conta da gestão? Não, jamais. E é muito difícil, você ver um médico empreendedor que não esteja na operação, como o senhor. Sim. Entendeu? Então, a gente observou muito isso e tem que contar para o pessoal tem que entender. Então, você, médico que está aqui assistindo agora, você entenda que onde é que você vai ficar na sua empresa? Se você quiser realmente ser um empreendedor, na parte estratégica, ou você vai ficar na parte operacional? Então, fica nos dois, às vezes você não dá conta nem do seu trabalho especificamente, nem da área administrativa, e quem sofre é a empresa. Exatamente, não é verdade? Acaba sem fazer bem nenhuma das duas coisas. E assim, eu acho que o médico, muitas vezes, ele tem aquele pensamento de trocar o tempo dele por dinheiro. O tempo dele por lucratividade. E isso é um fator limitante, porque o nosso tempo é um recurso esgotável. Sim. É um recurso esgotável. A gente só vai poder crescer até determinado ponto, porque a gente não vai ter mais tempo de estar atendendo, de estar fazendo você mesmo. Então, quando você passa para a área do empreendedorismo, você consegue realmente chegar mais longe, na minha visão. Uma coisa que eu sempre percebo é porque nós profissionais liberais, normalmente, por mais que a gente constitua uma empresa, a gente tem um grande problema de marketing profissional, que é o quê? Está ligando o valor da nossa empresa a nós, pessoa física. Então, o cara procura o médico tal, não é? Sim. E às vezes ocorre sempre, e ele trabalha na linha de incentivar isso cada vez mais, pensando que a empresa dele vai valorando com isso. A empresa não vai valorando, porque ninguém está buscando a marca empresa, está buscando fulano de tal. Sim. Então, cada vez mais que a gente investe o nosso marketing na pessoa física lá do médico, né, ou do profissional liberal, menos está valendo sua empresa, porque é como se a sua empresa fosse você. Então, se você não está nela, ela não vai valer nada. Sim. Não é verdade? Se você não puder estar ali prestando a sua mão de obra, de serviço, ela não vale de nada. A empresa, com certeza. Se não existir você, não existe empresa. Como o senhor falou, vai ter limitações. Exatamente. Você vai fazer uma viagem e deixa de estar faturando. Isso aí. Então, isso é uma crença limitante. E a gente observa também que isso foi um modelo. De gestão local, né? Que às vezes os médicos ficam muito presos. Também pela questão do nome em si, pela questão também da responsabilidade, da transferência de responsabilidade, né? Mas assim, é algo que tem que ser visto, e quem consegue fazer essa desassociação, saiba que ele está, além de ganhando dinheiro, o lucro que ele está tendo na operação, ele também está aumentando o valor da empresa dele. Com certeza. Quando ele só associa a pessoa, quando a pessoa sai, a empresa fica sem valor. Né? Sem dúvida nenhuma, Fábio. Eu acho que é algo realmente que o profissional médico, não digo só profissional médico, mas profissional liberal tem que entender. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais os maiores desafios que você teve em relação à sua empresa nessa trajetória? Foi de cunho financeiro, de cunho de pessoas, de cunho comercial? Foi de que teve todos aí, se você quiser abrir um pouquinho. Eu acho assim que o principal ponto é no ponto de achar pessoas qualificadas para determinadas áreas da empresa e para acompanhar esse crescimento que a gente vem tendo. Então, se eu fosse escolher desses 3 problemas aí, seria mão de obra qualificada. Todos que sentaram nessa cadeira que eu fiz essa pergunta é de forma generalizada e foram vários segmentos distintos que esteve aqui, doutor. Então, ou seja, é uma dor que hoje todos estão sentindo, né? E comentar um pouco disso, principalmente hoje, ou seja, você ter vagas de emprego e você não consegue preencher.
No nível intelectual, a questão até é mesmo de preparação da pessoa. Então, mas no nível de salários menores, com nível de emprego com intelecto menor, você não tem porque o valor do salário é menor, já se equipara ao Bolsa Família que ele recebe, e para ele é melhor ficar sem carteira assinada, fazendo o bico e automaticamente ele está tranquilo ali. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma, Fábio. É uma coisa que acontece muito, né? Até na minha empresa mesmo, sempre tem vagas e é difícil preencher vaga hoje em dia. Você, às vezes, tem até currículos, você liga para as pessoas e as pessoas não querem trabalhar. Eu acho que a política social, ela é importante realmente, enquanto a pessoa não encontra um emprego por um tempo ali determinado, mas se prolongar com isso não é bom para ninguém, nem para a própria pessoa, nem É verdade. Políticas públicas são essenciais. Você está sem emprego ali, você recebe aquilo ali, beleza. Agora, fazer uma pergunta. E se efetivamente o cara, quando arrumou um emprego, consegue ainda fica... Então, ou seja, se o governo deveria ter um processo para que ofertasse emprego e na hora que ele tivesse o emprego e ele fosse aceito e preenchido a vaga, ele automaticamente cortava esse assistencialismo. Porque fica um assistencialismo e isso não é de interesse da própria economia. Por quê? Porque não ficam gerando valor, né? Não, exatamente. Eu acho que essa sua ideia aí foi fantástica. Você criar um banco ali de empreendedores procurando por pessoas, e essas pessoas que dependem ali daquele auxílio, se elas estão negando a vaga de emprego, não tem sentido ela continuar recebendo aquela ajuda, aquele auxílio que seria por tempo limitado, na minha visão. Nós estamos aí à porta da reforma tributária. Hoje, você tem o entendimento que você paga muito tributo? Eu acho que hoje a gente já melhorou bastante a nossa parte tributária, a parte que a nossa contabilidade realmente tem ajudado bastante. Eu faço até a propaganda aqui da Big Consultoria, que realmente é uma empresa que me ajudou a entender melhor toda essa parte tributária e me enquadrar no regime tributário que faz mais sentido para mim. Então eu acho que hoje eu já melhorei bastante no entendimento sobre isso. Mas fique tranquilo, porque no Brasil é considerado um dos sistemas tributários mais complexos. Sim. Né? Eu costumo dizer que contador aqui sofre bastante. Se o contador sofre, que estudou, imagina o empresário que não é o cara específico da área tributária. Sim, né? Sem dúvida. Então, empreender no Brasil hoje não é fácil. A proposta dessa nova tributação é um sistema mais justo, onde quem ganha mais pagaria mais, efetivamente. E na área da saúde houve uma redução da alíquota de 60%. Né? Então, a área da saúde, a área da educação, as áreas que são consideradas de cunho constitucional, né? Essencial, habitação, tal, então sempre tiveram regimes especiais. E isso, de certa forma, a ideia é que não aumente a carga tributária para o segmento da saúde. Sim. Até porque a área da saúde tem digamos, uma margem muitas vezes bem apertada. Então, se você, principalmente com quem trabalha com saúde popular, quem trabalha com entes públicos, quem trabalha com ressonância e tomografia a preço popular, você realmente tem uma margem pequena, não é uma margem esticada. E se você realmente derrapar ali numa tributação de uma forma indevida, faz uma diferença no final das contas grande. É verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se arrepende de algo nessa trajetória? Mas espera aí, segura aí, só depois dos comerciais. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Tá passando na sua porta a chance de ouro de ficar em dia com a Cagepa. Quite sua dívida com descontos de até 100% na multa e nos juros e parcele em até 60 meses. Melhor que isso, Dona Maria, é só um copo d'água bem geladinha. Ligue 115 ou chame no zap 981984495 e fique em dia com a Cagepa. Você também pode! Governo da Paraíba. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais: robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. A voz do seu bairro vai falar! É pra falar, não é pra gritar não, homem. A Câmara no seu bairro tá chegando aí pra tu falar o que pode melhorar, o que tá faltando. Sua prioridade é o postinho, é a praça, tá faltando calçamento. Se liga aí onde vai ter a Câmara no seu bairro. No Valentina, 27 de novembro, no Colégio INA. Fala com a Alê, diz o que você precisa e vamos debater com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, amigos empreendedores. E agora é o momento de descobrir qual o arrependimento de Dr. Augusto Neto em relação a toda a sua trajetória como empreendedor. E aí, Augusto? Eu acho, Fábio, que para mim o arrependimento é das coisas que eu não fiz. Que eu tive a vontade e que eu não fiz. Porque as que eu fiz e deu errado, não é um arrependimento, é uma construção da minha trajetória, faz parte da construção. Então, assim, eu coloquei empresas, às vezes, que eu achei que seria a minha principal. E outras, às vezes, que eu comecei e que achando que não era algo que ia ser tão lucrativo, e foi bem mais lucrativo do que outra que realmente não foi para frente. Então, assim, eu acho que na área empresarial, tudo é um aprendizado. Eu aprendo muito com os erros que eu cometi durante essa jornada. Por que eu pergunto? Porque eu vejo que eu sou uma pessoa nova e eu acredito que quando a gente é mais novo ali, que está iniciando o empreendedorismo, a gente tem muita garra, tem muita vontade, tem muita vontade de acertar, e às vezes a ansiedade faz com que a gente tome decisões inadequadas. Mas tudo isso é aprendizado. Porque você foi forjado para ser o que é hoje. Então, se você não erra ali, se você não leva aquela pancada, se você não se levanta após aquela pancada, e quando você vai estar mais na frente, no futuro, numa situação igual, você já vai saber a resposta que você não teve antes, né? Então, tudo é um processo. Não adianta dizer assim, eu vou ser um empreendedor se eu não viver o processo. Não, exatamente. O processo é a construção ali daquele empreendedor, e é muito, muito importante
toda essa fase de construção. Você tira muita coisa, muito aprendizado que você não tira em faculdade nenhuma. É a faculdade da prática, do dia a dia. É o que realmente lhe molda como empresário e como empreendedor. Tem muita gente que vincula o empreendedor, tem essa visão assim um pouco deturbada do empreendedor, achando que é mil maravilhas. Se é empreendedor, já está rico, né? Na hora que você vai empreender, ele já bota um atestado ali para vocês. Esse aqui tem dinheiro. Sim, sim. Né? E a gente sabe que não é assim. O Não. processo, ele é um processo lento. Porque se o processo não foi lento, avalie como é que foi esse processo, né? Mas o processo é lento, é um processo de aprendizado. Eu costumo dizer que a gente só precisa acertar uma vez. Mas às vezes a gente erra bastante. Sim, né? sim. Se perguntar assim, você já botou negócio que quebrou? Já. Coloquei negócio que quebrei aquele negócio. Mas outros tiveram sucesso. Sim. E eu costumo dizer, a gente só precisa acertar uma vez. Porque quando a gente acerta, a gente pegou o jeito. Sim, não é verdade? E aí, quando a gente não acerta, fica naquela pergunta que eu fiz lá atrás. Eita, dá aquela vontade, será que eu tenho um tino realmente para o negócio? Mas a sua fé, você acreditar que aquilo vem dentro de você, vem muito forte, vem dentro do sangue na hora que você fica aqui entusiasmado, esse é o verdadeiro empreendedor. E ele encarrega todo mundo, né, que está ao seu redor, ele encarrega todo mundo, porque o empreendedor, o líder empreendedor, ele tem aquela capacidade de envolver todo mundo no projeto dele. Todo mundo fica apaixonado porque ele já é apaixonado por aquilo ali. Uhum. E não é fácil isso, né, gente? A gente vê que não é fácil. Você trazer pessoas para viver também o seu sonho. Sim. Dizer que é um projeto não só seu, mas é um projeto dela. Sim, sim. E eu acho que não só no empreendedorismo, mas em qualquer área, se realmente você não amar, não gostar daquilo que você faz, você não vai para frente. Ainda mais no empreendedorismo, que você precisa motivar aquelas pessoas, aquele seu time, para acreditar na mesma perspectiva, na mesma ideia que você acredita. Falando aqui de empresas que não deram certo, eu também tive empresas que eu coloquei e não deram certo. Algumas delas eu não sei nenhum motivo, assim, eu ainda não entendo o motivo. Outras eu já compreendi porque deu errado e melhorei em outras. Eu acho que assim, a gente não, pelo menos a minha visão, eu acho que eu não posso depositar todas as fichas em um potinho só. Eu tenho que ter vários potinhos ali e depositar... Teoria do portfólio, isso aí. Exatamente. À medida que eu acredito mais aqui, eu boto um pouquinho mais. E uma empresa, ela vai sustentando a outra. Você passa a ter um ecossistema mais sustentável, porque se uma, por exemplo, está dando errado, quando você tem já um corpo de grupo empresarial, passa a não interferir tanto. Você pode errar mais. Eu acredito que no começo eu não podia errar tanto como hoje em dia. Você pode arriscar mais. Sim, porque você já tem um capital. Esse capital você consegue se dar o fruto se dar o luxo de fazer investimentos, ter o tempo de recuperar esse investimento. Sim. Porque quando a gente começa, não tem tempo, né? Não, o próprio investimento vai ter que se pagando as contas dele aí, aquela coisa toda. Hoje não, hoje a gente já tem investimentos que a gente sabe que tem que botar lá um valor X de capital de giro, que ele não vai dar lucro no começo, ele vai dar prejuízo, e esse capital lá que a gente já sabe que vai ser perdido, mas é para uma recuperabilidade lá na frente. Sim. Então, assim, não é fácil empreender, mas é muito gostoso empreender. E é muito bom você ter uma trajetória como a sua, de muitas aprovações, né? Ao longo do tempo, e em nenhum momento você disse, não pensei em desistir. Desistir não, podia mudar o negócio, mas desistir de empreender, de gerar valor para a sociedade, isso nunca passou pela sua cabeça. Não. Exatamente. Eu acho que quando algo está dando errado, você tem que pensar o que você está fazendo para que dê errado. Se é o ramo, se é o jeito... Mas assim, e tentar corrigir aquilo que você está fazendo de maneira errada. De empreender, eu nunca pensei em desistir, mas realmente é você saber onde você está errando e tentar melhorar. Hoje você não só tem uma empresa, você tem um grupo empresarial, né? A maior parte desses tipos de empresas, desses negócios que você formou, está vinculado à saúde, não é isso? Exatamente. Então fala um pouco desse grupo. Né? Do quais são os negócios que estão nessa business combination, nessa combinação de negócios na área de saúde. Fala um pouco
para depois a gente saber quais são as suas próximas perspectivas. Sim. É uma coisa que eu muito acredito, é o que eu falei ainda há pouco, de não botar todas as fichas num potinho só. Eu tenho que dividir ali dentro do grupo. E o grupo ANT, atualmente, a gente tem negócios na área da saúde, que é clínica de diagnóstico por imagem, ressonância, tomografia, raio-x, mamografia e assim por diante. Temos clínica popular, policlínicas, também a parte de laboratorial. A gente tem também um setor específico de concurso, que vem gente de todo o Brasil para fazer os exames para concurso, numa metodologia que eu criei, que é tudo em um só dia. Você faz tudo em um só dia e a gente ficou bem conhecido também nessa área. Que bacana. E também a parte do setor público, que a gente fornece serviços de saúde para prefeituras, consórcios, entes públicos da Paraíba, tanto exames como procedimentos e consultas. E a gente tem cidades que atendem desde o litoral até a cadeia mesmo, é a cadeia, né, verdade? Você está atuando na cadeia. Sim. Do atendimento, a parte de diagnóstico, a parte de exames laboratoriais, é a cadeia da saúde mesmo. Exatamente. E da parte da saúde, eu costumo dizer que são as minhas duas paixões, que é saúde e a parte de construção de negócios imobiliários. O Grupo ANT também tem uma vertente na construção civil, tem um braço que constrói no Minha Casa Minha Vida, iniciei a construir no Minha Casa Minha Vida, e agora a gente, através da ANT Incorporações, está entrando forte no alto padrão. A gente está com um empreendimento, Fábio, para médicos, que é o Avalon Medical. No Avalon, eu andei muito nesses medicais da cidade e eu via ali vários problemas. Quais eram os problemas? Quando chega num medical desse, para estacionar o carro era demorado, para cadastrar na recepção, demorado, para chegar até a sala, o fluxo no elevador, você muitas vezes ficava até na fila esperando. E no Avalon, que é nosso empreendimento para médicos, alto padrão, eu corrigi todos esses problemas. A gente tem mais elevadores para menos salas, tem um serviço de valet, quando você chega já dá o carro valet, já sobe direto para a sala, concierge na recepção, em cima a gente tem um restaurante premium com a área de convenções e a gente tá inovando muito nessa parte de construção, voltada também para o setor médico e unindo aí essas duas vertentes. Que bacana. Então, ou seja, quais são as novas perspectivas, além dessas aí, que onde é que você quer chegar ainda? Onde é que o grupo ainda quer chegar? A gente quer crescer em todo o Nordeste, inicialmente nessa parte de medicina diagnóstica. A gente vai abrir nossa unidade em Recife. E, posteriormente, já temos em vista uma nova unidade também para Natal, para o estado do Rio Grande do Norte. Então, o objetivo realmente é crescer essa parte de diagnóstico a nível Nordeste. E na construção civil, o meu objetivo é sempre fazer, Fábio, algo diferente, trazer algo diferente. Eu não tenho desejo, vontade de construir algo que seja igual. De pegar algo ali que já existe, é o meu pensamento, e melhorar algo que já existe, servindo melhor as pessoas que acreditam naquele empreendimento. Na sua base, você teve incentivo para empreender? Fora o que você notou, estou falando incentivo mesmo. O pai, a mãe deram incentivo ou não acreditavam na parte do empreendedorismo? Olha, meu pai e minha mãe, eu posso dizer que eles têm... Eu tenho uma visão mais agressiva de empreendedorismo. Eles têm uma visão deles que também está mais conservadora. Então, muitas vezes, eles achavam que... Claro que para o meu bem, mas achavam que eu pudesse estar fazendo de uma maneira muito acelerada e que fosse de maneira mais conservadora. Mas isso é a minha forma mesmo de trabalhar, eu tenho essa essência de ser... Não, a gente vê na sua fala, essa agressividade, digamos assim, essa energia positiva, a gente vê na sua fala, como você fala, né? Fala de uma forma bem apaixonante, então isso a gente já começa a visualizar da sua expressão. Eu acredito muito no que eu faço, eu acredito muito no que eu estou construindo, e assim,
acredito muito ainda onde a gente o Grupo ANT vai chegar. E aí, eu digo assim, pela sua personalidade, você tem alguém no grupo que é aquele que diz assim, quando você disser, rapaz, eu vou fazer isso, tem alguém no grupo que fala, cuidado, tenha calma, não é assim não, acho que não vai dar certo, tem? Eu acho que hoje em dia, as pessoas já acreditam mais, mas no começo tinha muito disso. Tinha muito disso. Não, porque hoje as pessoas só passam a te respeitar depois dos resultados que você consegue. Exato. Depois então, quando, acredite-me, tá vendo que deu certo especificamente? No começo não, no começo aquilo ali é um doido, pensa demais, mas depois ali é um doido, mas depois que aquele sonho ele é concretizado, ele se torna realidade, e tem os resultados, você vai ser respeitado pelos resultados. Aí a conversa vai ser outra. Vai ser assim, aonde aquele cara disser, se ele disser para pular daquele prédio, eu vou lá pular, porque eu sei que lá embaixo deve ter alguma coisa boa. É verdade, é verdade. Então é mais ou menos para ele. Eu digo isso porque a gente enfrenta ao longo da nossa vida essas aprovações. Sim. E o empreendedor, quando ele começa, ele não tem um resultado ainda. Sim, sim. Então, para ele é mais difícil quando ele começa, porque é todo mundo desconfiado dele. Né? Sem o resultado, ele não tem ninguém que bota você para frente, não. É ele mesmo que acredita naquilo ali. É ele que está ali solitariamente. Empreendedor é um cara solitário. Sim, porque ele tem as ideias, ele visualiza que vai dar certo, mas as pessoas normalmente não comungam das ideias com ele. Não. Nessa fase inicial, principalmente, é muito difícil você ter a aprovação, a acreditação das pessoas. Quando você tem uma ideia, tu guarda para si e só solta essa ideia quando as coisas vai acontecer? Ou você, quando tem essa ideia, já tem a necessidade de falar? Eu tenho a necessidade de falar e de colher feedbacks. Sobre a ideia. Então, eu muitas vezes tenho a ideia surge muitas vezes do nada, vendo alguma empresa... Feeling lá, ou então um bitmark que você faz. Exato, e dá para fazer isso aqui de uma forma melhor, dá para fazer de uma forma... Não, tem um problema aqui, nesse produto que estou ofertando, tem um problema. Então, se eu arrumar esse problema, eu vou ter uma outra solução. Exatamente. Então, eu particularmente, eu gosto muito de compartilhar as minhas ideias e de colher feedbacks. E validar aquela ideia no mercado. Por exemplo, eu vou soltar eu soltei um produto como esse, como o Avalon, que o lançamento vai ser em breve. Eu já falei com várias pessoas do setor imobiliário, de imobiliárias, amigos, e aí, tu acha o que nesse produto? E todos, com relação a esse empreendimento que eu falei, se empolgaram bastante com o empreendimento. Já se fosse algo que não empolgasse tanto o mercado, eu já pegaria a minha ideia ali e ia ver o que eu poderia melhorar. Entendi. Pois, meu amigo, infelizmente o nosso tempo está curto, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, o nosso empreendedor que está aí ligado no nosso programa, né? O que é que você poderia falar para ele, aquele cara que está começando agora, que está tendo várias atribulações? Qual é a dica que você dá para ele agora? Eu acho que o principal, Fábio, é ele acreditar em uma palavra chamada propósito. Ele acreditar no propósito que ele tem, na visão que ele tem de onde ele quer chegar. Ele acreditando nisso aí, tudo, eu sei que vai ter as dificuldades, vai ter as tribulações do caminho. O caminho não vai ser fácil, mas assim, se você realmente sabe o que está fazendo, se você acredita no seu sonho, continue que um dia você vai colher os frutos desse trabalho. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado eu, Fábio, pela oportunidade. Gostei muito da sua história, bastante interessante, trouxe muito ensinamento hoje para mim e tenho certeza para a nossa nação empreendedora. Muito obrigado, Fábio. E aí, gente, é isso aí, ó. Com o Dr. Augusto Neto, uma história brilhante e dicas importantes. E assim será sempre em todos os programas. E até a próxima com Business News.